tarde, Luiz, boa tarde, Rosana. Eu quero dizer que assim, estou muito contente com esse convite, né, da Associação Comercial, feito pela Rafa, feito pela Amanda, porque ter a oportunidade de conversar, né, sobre consciência comercial, organização comercial, atendimento de excelência, com empresas da área de prestação de serviços, para mim, é muito precioso. Porque, muitas vezes, essa preocupação comercial, ela é muito mais acentuada no comércio, né? Abrir a câmera, olha, dá um up aqui, hein, Luiz? Você está convidado também para a gente se ver, né? Vamos bater um papo olho no olho, que vai ficar mais legal. Bom, eu estava dizendo aqui o seguinte, que para a gente é uma grande, uma oportunidade muito preciosa e a gente avalia dessa maneira mesmo, porque existe uma preocupação com o desenvolvimento comercial muito maior no comércio, né, do que nas empresas de serviço. A gente fica com aquela sensação, ainda mais na educação, né? Ah, tudo bem, Luiz, não tem problema, não tem problema. A gente fica com aquela sensação, vou retomando aqui, né, principalmente por conta da educação, por exemplo, que é um serviço necessário, né? As pessoas vão procurar de qualquer maneira e tá tudo certo, porque não pode ficar sem. Né? E, na verdade, não é bem assim, né? No momento que a gente coloca o elemento concorrência, a coisa fica um pouquinho mais complicada para todo tipo de negócio. Precisamos entender que toda empresa tem seus diferenciais competitivos que devem ser respeitados, né? Uma coisa que eu falo muito, a gente vai começar aqui esse bate-papo falando sobre consciência comercial. O que é a consciência comercial? Primeiro de tudo, é entender que você precisa vender. E que existe uma diferença muito grande, absurda, entre você vender e o cliente comprar. E esse episódio pavoroso que a gente está vivendo aí da pandemia, né, aflorou isso, clareou isso na nossa cabeça. Empresas que estavam muito no modo de é o cliente que está comprando, não sou eu que estou vendendo, têm passado por situações difíceis, né? Por quê? Porque não tem um processo comercial claro. A segunda coisa que eu falo, que faz parte da consciência comercial, é todos os funcionários da empresa, independente de serem da área de atendimento ou não, entenderem o quanto a venda é vital para o negócio. E só tem um jeito de fazer isso, conversando, dialogando, mostrando para eles que o cliente não cai do céu. Olha, eu tenho uma certa experiência aí, com empresas da área de educação, não da área de educação regular, mas a minha formação toda foi em escola, formação profissional, eu digo, foi em escola de cursos livres, né, técnicos e livres. Trabalhei nas principais franquias do país, na época áurea, né, desses cursos. Depois tive várias empresas da área de educação como clientes. E é assustador quando eu visito o cliente e eu começo a conversar com coordenadores ou com professores, e assim, eu percebo que não existe uma consciência de que o cliente vem da venda, né? Não importa se é o ensino particular ou não. Cliente é alguém que compra alguma coisa de você. Isso é cliente. Né? Eu me lembro de um episódio, vou contar um case para vocês, da época da faculdade. Eu fiz faculdade, né, uma das, em escola particular. Não sei nem se eu posso falar o nome da faculdade, acho que não, o pessoal vai ficar bravo comigo, porque eu vou criticar. Bom, enfim, eu tinha um coordenador, gente, isso foi no meu curso de gerência em marketing e vendas. Né? E houve todo um tumulto com relação a provas, feriado, prova, eu não me lembro, eu sei que todo mundo trabalhava, né? Foi uma fase assim, a minha turma foi uma turma muito privilegiada, porque eu tinha gerente de Pernambucana, gerente de Acre, gerente de Carrefour, eram todos profissionais da área comercial e profissionais com muita experiência
que naquele ano, foi ali por volta de 2006 que eu comecei essa faculdade, as empresas começaram a exigir o curso superior desses profissionais veteranos para que eles mantivessem o emprego. E foi muito especial porque eu tive a sorte de cair numa turma só de feras de gerenciamento, feras, né, na área comercial, e eu sei que todo mundo tinha uma preocupação muito grande em conciliar o estudo com o trabalho, que éramos todos já profissionais com muitas responsabilidades, né, e cada um na sua empresa. Na época, eu era gerente de vendas e relacionamento da Companhia Atlética, uma academia aqui de Ribeirão, não sei se vocês conhecem. Bom, enfim, eu sei que foi um tumulto de datas e eu bati na porta do meu coordenador do curso de marketing, que era meu professor de... como é que era a matéria que ele dava, gente? Era... análise mercadológica, era uma das matérias que ele dava. Bom, enfim, fui questionar. E ele me tratou, assim, muito mal. Sabe? Como quem trata um aluno, assim, como se, aluno não tem que falar nada, aluno não tem vez. Ele praticamente bateu a porta na minha cara. Tum, 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 né? Ele abriu a porta de novo, eu falei, olha, professor, com todo respeito, antes de qualquer coisa, eu gostaria de estabelecer aqui uma relação cliente-fornecedor. Porque antes de ser aluna, eu sou cliente. Eu comprei o curso, eu pago o curso. Pode ser que a minha reivindicação esteja totalmente errada, porque na educação temos todo um protocolo, todo um conjunto de regras a serem seguidos. Porém, estamos estudando marketing, estamos estudando... muito motivado pelo senhor, que o cliente é prioridade máxima em tudo. O que está acontecendo aqui? Nossa, mas na mesma hora, né? Ele me chamou para sentar, a gente conversou, se entendeu, né? E a história depois foi muito mais positiva, a minha relação com ele. Por que eu estou contando esse case aqui para vocês, esse caso? Porque eu percebo que na educação isso é muito comum. A gente esquecer que o aluno é cliente. E às vezes você, como administrador da escola, ou você, como proprietário da escola, não esquece. Mas e os funcionários? Seu coordenador pedagógico entende que é um cliente e que ele tem que ser atendido como um cliente antes de qualquer coisa? Os seus professores entendem? E, gente, eu não estou falando que assim, mas eu sei que aluno é difícil, tá? Na verdade, vou contar uma coisa para vocês. Atender, prestar serviço em qualquer circunstância não é fácil, né? O cliente, cada vez mais, ele tem exigências, ele tem informação, né, abundante e nem sempre ele tem a cultura necessária para administrar essa abundância de informação e começa a criar expectativas que nem sempre o mercado consegue atingir. Mas é nosso papel lidar com isso sem esquecer que é cliente. Então, isso é um outro elemento importante da consciência comercial, porque eu tenho visto, né, muitas empresas, não só da área de educação, mas muitas empresas de serviço, tirando a parte a questão da pandemia, perderem clientes por não terem consciência comercial estabelecida no negócio por um todo. Então, assim, a moça da limpeza tem que entender que o aluno vem de uma venda, o professor tem que entender que o aluno vem de uma venda, o coordenador pedagógico tem que entender que o aluno vem de uma venda, o administrador tem que entender que o aluno vem de uma venda. Isso é consciência comercial. E como é que eu vou estabelecer isso, Jeane? Primeiro, eu preciso de um processo de venda organizado. E quando eu chamo de processo de venda organizada, é o passo a passo mesmo. Se eu chegar hoje na escola de vocês, quem me atende? Quem estiver na secretaria? Ou eu tenho uma pessoa que se prepara, que foi direcionada para o atendimento? Ou a gente não faz atendimento, a gente passa informação, que é outra coisa complicada, né? E que eu vejo muito na educação. A gente chega na secretaria da escola, a gente tem uma pessoa lá para passar informação. Ela passa horário, aliás, informação que é um monte de regra. Gente, venda é encantamento. Mas eu vou mentir para vender? Não, absolutamente não. Mas ouça as pessoas, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre excelência de atendimento. O que você procura? Como é que você ficou sabendo da minha escola? Você conhece alguém
que já estuda aqui, conversa. Não, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu recentemente mudei minha filha de escola, eu tenho uma criança de 5 anos. Né? Não mudei porque eu não gostava da escola, não, porque eu amo de paixão a escolinha dela, ela estava lá desde os 10 meses, mas uma série de circunstâncias da minha vida me obrigou a mudá-la de escola, né? Que não vem ao caso agora. A escola era excelente. E aí, o que acontece? Eu visitei aqui em Ribeirão 3 ou 4 escolas. E eu visitei no Sul mais ou menos umas 8 escolas, porque eu tinha iminência de me mudar para lá. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu fosse julgar pelo atendimento, eu não teria comprado o serviço de nenhuma delas. Porque em todas, absolutamente todas, que eu cheguei para conhecer, a pessoa que me recebeu parecia que estava me fazendo um favor. Aí eu fico pensando se isso é uma questão de cultura do mercado de vocês. Né? Como se pai fosse tudo chato, como se aluno fosse tudo um peso. Giane, mas a gente não pensa assim. A gente não pensa assim, não. Tá, não pensa, mas existe uma coisa em comunicação, e vocês são da área como eu, que chama-se a entrega da mensagem. Né? Qual é a mensagem que nós estamos entregando? Porque não são só as palavras, né? É todo um contexto. É o ambiente que você organiza para receber esse pai que está interessado no seu serviço, ou este aluno. É a pessoa que você destaca para recepcionar. É a forma como você apresenta a escola. Porque ainda mais numa situação dessa como nós estamos hoje, né, que independente do que aconteça, todo mundo precisa vender. E eu descobri, porque a minha filha, né, já tinha, quando a pandemia começou, ela já tinha mais de 4 anos e já estava matriculada numa escola. Então eu não podia não ter ela matriculada em escola nenhuma. Né, era um risco. E também não tinha interesse de não ter ela matriculada. Só que assim, a gente vai carente, a gente vai morrendo de medo de tudo. A gente quer saber, e assim, todas as pessoas que me atenderam, primeiro dava para ver que assim, eram pessoas com carga administrativa muito grande, né? Eu vou repetir esse ponto, porque eu quero que vocês olhem para o atendimento de vocês e tenho certeza que isso não acontece na escola de vocês. Já vai ser um ganho enorme para mim a gente ter passado essa tarde junto. Se vocês tiverem certeza que isso não acontece. Por quê? Porque é uma pessoa da área administrativa que vai receber o pai. E ela tem um monte de tarefas para fazer. E o pai chega como alguém que está atrapalhando. Eu quero passar a informação, eu não estou vendendo. Aí eu fico pensando, sabe? Eu ficava olhando para a escola e falava assim, poxa, mas o dono dessa escola se preocupou com um playground bacana. Gastou os tubos para pôr ar-condicionado em todas as salas. Tá tudo pintadinho, limpinho. Briga lá, negocia o método de ensino até não ter mais onde, para ter aquele método de ensino que convence. Carteiras novinhas, uniforme para os professores. Você se preocupou com tudo. Menos com atendimento. Porque venda é uma coisa de pessoa para pessoa. Eu estive em uma escola aqui em Ribeirão que, assim, não me convenceu também, mas era a mais simples de todas. A mais simples de todas, em todos os sentidos na estrutura. Mas era a única que tinha uma pessoa só para atendimento. E dava para ver que ela se preparou para o atendimento. Era uma escola que estava fazendo um esforço enorme para me vender alguma coisa. Talvez porque a estrutura dela não fosse compatível com as outras ali daquela região, então ela já tinha entendido que tinha que fazer um esforço maior para vender. Bom, isso é consciência comercial. Tudo que você põe na escola, você põe, lógico, para melhorar o seu ensino, para garantir a qualidade do serviço que você presta, né? Mas você põe para conquistar um cliente. Você só se preocupa em ter um ensino de qualidade, em ter um serviço de qualidade, em ter uma estrutura que justifique o que você está cobrando, se for para ter o cliente. Escola sem cliente. Então, uma coisa que eu não sei, se assim também pode ser um pouco de exagero da minha parte, né? Porque afinal de contas eu sou da área comercial, gosto de dizer que eu sou vendedora, né? Gosto de dizer que eu sou uma educadora comercial, enfim. Mas eu deixaria de chamar, sabe? Eu gostaria de ver uma escola que incentivasse o seu corpo docente, que incentivasse
os seus funcionários a olharem para o aluno como um cliente. Entender essa diferença entre essa visão de aluno e visão de cliente. Ah, Jane, mas eu não trato os meus alunos mal. Tenho certeza que não. Tenho certeza absoluta que você não trata os seus alunos mal. Mas não é só não tratar mal, né? É fidelizar. É fidelizar. É olhar e dizer assim, eu fico me perguntando, eu sempre achei, a minha filha ficou na mesma escola desde os 10 meses. E, nossa, essa escola foi assim, né? Minha parceira, foi tudo de bom na minha vida. Só que depois que eu saí da escola, eu fui perceber que não existia também nem ali uma estrutura de fidelização. E eu fico imaginando que para um negócio saudável de educação, principalmente se você se dispõe a ter do berçário ao 5º ano, do maternal ao colegial, sei lá, a manutenção, né, desse aluno na escola é que vai fazer a diferença. Se eu não tenho como manter ele por muitos anos, pelo menos eu preciso garantir a indicação. Porque esse é um produto que, assim, você olha o outdoor da escola, você fala, essa escola existe. Mas quando você decide colocar o filho na escola, você busca uma indicação. Né? Sabe qual é o movimento mais comum? Porque quando eu saí da escola da minha filha, várias outras mães saíram juntas, a gente tem um grupo forte, cada uma por um motivo. Repito, a escola era muito boa. Mas cada uma, nesse momento de pandemia, teve algumas tiveram uma perda financeira muito grande, outras tiveram que mudar para a casa da sogra, e aí ficou muito longe da escola. Enfim, todas essas circunstâncias já jogam contra a gente naturalmente. E até aí tudo certo, tem coisas que você não vai controlar. É o que a gente chama numa análise SWOT de marketing, né? De forças externas, que você não tem como controlar. Né? Você tem que administrar e se adaptar. Mas, quando a gente começou a conversar sobre essa mudança e cada uma foi para um canto, quando a gente via uma escola que interessava, a gente via propaganda, que a gente falava, naquela rua tem uma escola, naquele bairro tem uma escola, não é tão longe da gente. Sabe o que a gente fazia? A gente ia no Facebook da escola e via no Facebook da escola quem que a gente conhecia que curtia a escola. Todas nós fizemos a mesma coisa. Olha, foi umas 8 mães. E foi bem intuitivo, não foi que nós combinamos de fazer isso, não. Eu quero conhecer a escola X. Eu entrava no Facebook da escola e ia ver lá quem dos meus amigos nas redes sociais que conhecia, que estava curtindo a escola, estava seguindo a escola. Aí, eu chamava essa pessoa no Messenger e perguntava, escola tal, o que você me diz? Então, aí eu te pergunto, né? Se a gente fizer isso com a tua escola, o que vão dizer? Já fez esse teste? Né? Porque você pode fazer esse teste também, de alguma maneira, né? O tal do cliente oculto que a gente chama. Bom, fato é que consciência comercial é fundamental para uma empresa de serviço se desenvolver e crescer no mercado que ela está. Segunda coisa, vamos falar da organização do processo de vendas. Ai, Giane, eu tenho que ter um processo de vendas? Tem que ter um processo de vendas. Passo a passo. Isso é a coisa mais simples de se montar. Você pode começar registrando o que vocês já fazem hoje. O que a gente já faz? Quando um pai liga na escola, como que ele é atendido? Tá bom? Não tá bom? O que pode melhorar? Quando um pai marca visita na escola, né? Agora, imagino que não possa, mas quando pode, né? Vamos falar de situação normal. O pai marca uma visita na escola. Quem vai receber? Ele pode chegar a qualquer momento na escola ou ele tem que agendar? Aí a gente vai fazer um paralelo aqui, né? Jeane, melhor agendar, né? Porque a gente precisa se organizar. Depende do aluno. Quando eu percebi, quando eu engravidei velha, viu, gente? Minha filha nasceu, já estava quase uns 40. Olha que coisa, né, fantástica. Não me arrependo não, mas foi fantástico isso. E aí eu com aquela ilusão, né, de mãe de primeira viagem, porque a minha pequena vai ficar comigo até andar e falar. Ela só vai para a escola a hora que... Com 10 meses eu estava desesperada, porque eu falei, ou eu vou pôr essa menina na escola, ou eu vou falir e eu não vou ter como sustentar ela. Porque não tinha como, né?
E aí eu comecei a visitar as escolas para uma mãe de primeira viagem, né? Absolutamente alucinada pela maternidade, que somos todas assim, né? Deixar um filho na escola, um bebê na escola, é um negócio muito forte. E aí eu comecei a visitar. Eu me lembro que em 3 dias eu fui em mais de 20 escolas. Eu estava disposta a sair daqui dos Campos Elíseos e levar ela lá perto do novo shopping, se fosse necessário. Porque até lá perto do novo shopping eu fui ver berçários. E acabou dando tudo certo numa escola aqui do meu bairro mesmo, que é essa que eu falei que a gente ficou muitos anos lá, né? Tirei esse ano só. E o único diferencial que ela teve das outras foi o seguinte: eu cheguei na escola no meio da tarde e disse, eu queria conhecer a escola, de supetão. Imediatamente a coordenadora disse, vamos conhecer. Ninguém disse assim para mim, você tem que marcar, você tem que agendar. Ah, você liga nesse número e fala com fulano de tal que ele vai agendar para você. Aí vocês podem estar perguntando, Jane, mas no processo comercial, o que tem de tão errado a gente agendar? Sabe qual foi a sensação que eu tive quando falavam assim para mim? Você tem que agendar, mas estão me escondendo o quê? Vou maquiar a escola para me apresentar? Porque é essas loucuras que passam, gente, pela cabeça de uma mãe de bebê, se você tem um berçário. Então, a disposição da escola de abrir as portas e dizer assim, e ela ainda sentou comigo, ela falou, olha, eu vou te apresentar a escola toda, mas eu vou pedir sua compreensão porque está na hora do soninho. Então, em determinada parte, a gente não vai poder ir para não atrapalhar o soninho das crianças. Eu já estava feliz. Só dela ter se mostrado para mim assim que, não, vamos conhecer, se você quer conhecer, vamos conhecer, porque eu não tenho nada para esconder de você, já me ganhou ali, na hora. Então, Jane, o que tem de certo e de errado na venda? Essa é a minha experiência. Eu recomendo que vocês ouçam os alunos de vocês, que vocês ouçam os pais dos alunos de vocês. Eu recomendo que vocês façam uma pesquisa. Quando você escolheu a minha escola, você escolheu por quê? Isso é fundamental. Tudo começa na pesquisa, passa pela pesquisa e termina na pesquisa. Não queiram adivinhar o que está na cabeça do cliente. Conversa com ele. Ninguém das escolas que eu visitei, né? Muitas fizeram cadastro, tá? Inclusive dessa vez aqui agora, as escolas que eu visitei, muitas fizeram o meu cadastro e ninguém me ligou de volta. Ninguém me ligou para dizer assim, olha, e aí? Você se decidiu? Você vai ficar com a gente? Você não vai ficar com a gente? Quer dizer, não tem um processo comercial. Não existe uma coisa, né, que a gente chama de follow-up, ou seja, de retorno. Quantas pessoas passam pela escola, quantas passaram pela escola e você não ficou nem sabendo? Então, quando eu tenho um processo comercial organizado, primeiro, eu registro todas as solicitações. Não importa se elas venham por mensagem, por telefone ou pessoalmente. Segundo, eu controlo a conversão dessas solicitações. Bom, no mês de fevereiro, quantas pessoas me procuraram? 50 pessoas me procuraram. Quantas se tornaram aluno? 10. Opa, tem alguma coisa errada. Mas a gente acompanha esse número? Precisa acompanhar. Para aqueles que não compraram, eu preciso perguntar, o que aconteceu? Não fica achando que você já sabe a resposta, não. Ah, Jane, para, eu tenho 30 anos de mercado. Eu sei que quando o pai não compra é por preço. Tudo é preço. Cuidado. Não é sempre assim, não. Não é sempre assim. Né? Então, conversa com o cliente. Conversa com quem atendeu o cliente. É por isso que eu não gosto dessa coisa de, quem tiver disponível atende. Não, vamos fazer um time de atendimento. Jane, eu não tenho condições de ter uma pessoa exclusiva para venda. Compreendo, tá? Muitas empresas não têm. Compreendo, mas digo desde já que isso não é desculpa. Se você não tem uma pessoa só para cuidar da venda, então quem vai atender? Fulano, Beltrano e Ciclano. Cada um no seu horário vai precisar atender quando tiver uma solicitação. Tá, como você vai atender? Quais são as suas responsabilidades com esse atendimento? Não é só passar regras, aqui se entra tal hora, se sai tal hora, é tanto de tolerância, o lanche é assim, o material didático é esse, as matérias extracurriculares são essas e custa tanto. Gente, isso não encanta ninguém.
E sabe, vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Apenas 5 representantes de escola me ouvindo nesse momento. Vocês têm ideia da preciosidade, da oportunidade que vocês têm? Que é a partir do que eu estou falando, começar a raciocinar num processo comercial e montar uma coisa diferente? Porque tá todo mundo fazendo igual, tá? Isso é diferenciação. Isso é diferenciação. Eu vou olhar para o meu atendimento de uma forma diferente. Eu vou mudar as regras, eu vou mudar o jeito, eu vou mudar o treinamento dos meus funcionários para atender de um jeito diferente. Isso se espalha que nem rastilho de pólvora em 2 minutinhos. E você passa a ser conhecido por essa diferenciação. Muitas vezes, para a gente se diferenciar, a gente não precisa de investimento. Ah, mas como é que eu vou me diferenciar se a minha fachada, se a minha localização, se a minha estrutura... Educação é um processo humano, eu nem preciso dizer isso para vocês. Né? E pais levam os filhos para onde os filhos querem ir. Eu fui para uma outra escola por uma circunstância muito específica que não vem ao caso. Mas eu fui preparada para, já tudo acertado em casa. Se ela não quiser ficar, ela vai voltar, e eu vou voltar e vou pagar o preço da escola, porque ela vai voltar para onde ela estava se ela não quiser ficar. Não importa. Por mais que eu não concorde com uma série de coisas. A criança acaba que manda sim. Principalmente numa troca. Né? Deu tudo certo até então. É muito pouco tempo, mas deu tudo certo até então. E eu tenho que elogiar. Né? A escola nova tem sim um atendimento diferente. Não é o melhor de todos também não, tá? Vou ser bem chata aqui. Porque eu acho que vocês estão tomando o tempo de vocês aqui comigo. Eu acho que vocês merecem que eu diga para vocês a realidade do que é. Né? Eu sou uma profissional, não é que eu gosto de vender, não. Eu sou alucinada por venda. Eu sou obcecada por todo e qualquer movimento comercial. A gente faz isso há mais de 15 anos e eu tenho uma regra no meu escritório. Nós não trabalhamos com 2 clientes do mesmo segmento ao mesmo tempo, nunca. Justamente para garantir 2 coisas. Primeiro, a tranquilidade do meu cliente de que eu não vou estar nunca com o concorrente dele, enquanto ele for meu cliente. Segundo, uma questão de ética, né, claro. Segundo, para pôr toda a minha equipe aqui sempre muito preocupada em aprender a vender uma coisa nova. Então, assim, a gente vem, né, de algumas situações aí da área de educação, escolas de inglês, escolas de cursos livres, e a gente sabe bem como é que funciona, né, essa coisa do atendimento, além de ser cliente de escola, né, de ter amigos que são clientes de escola, de ter familiares que têm filhos em escolas particulares. E é curioso que, quando a gente conversa, a gente ouve sempre as mesmas percepções. Aí eu fico me perguntando, será que os administradores, as pessoas que estão à frente da escola, têm essa percepção? Quando a Rafa falou para mim que eu ia ter a oportunidade de conversar com vocês, embora só eu esteja falando até agora, mas daqui a pouco a gente abre aí para vocês falarem também, eu falei, uau, agora eu quero ver, eu quero saber, né, se as escolas têm essa percepção do que é um cliente, de como que, da importância de se construir uma estruturação de atendimento para manter, para fidelizar esse cliente. Né? Isso tem que estar entre as preocupações de vocês, né? Tanto quanto as outras, talvez até mais que as outras preocupações. Porque senão, a estrutura, o uniforme, o conquistar um bom profissional de educação para o teu negócio, nada disso vai ter sentido, porque se eu não tiver aluno em sala de aula, né? O negócio não se justifica. É escola, tem toda aquela coisa extraordinária da filosofia, né? Do desenvolver um ser humano, do educar um ser humano, tem tudo isso. Mas é um negócio também, ou não é? Tem conta para pagar, tem funcionário para pagar, tem que lucrar, porque a empresa que não dá lucro é ilusão. Então, mesmo tendo toda essa carga romântica da educação, valiosíssima da educação, a gente não pode esquecer que a escola é um negócio. Se ela é particular, ela é um negócio. Ela paga imposto e ela tem que lucrar. Porque senão é uma tremenda ilusão. E se é um negócio, tem que vender.
E se tem que vender, eu digo que para vender antes tem que atender. Se não estiver atendendo, e se não estiver atendendo bem, não vende. Não tem jeito. Então, preocupem-se. Como que está o meu atendimento? Quem vai atender? Quando você começar o seu atendimento, você vai dizer o quê? Quando eu começo a apresentar a escola para um pai, que é a primeira vez que está na minha frente, eu digo o quê para ele? Tem que pensar. É essa diferença de discurso, essa defesa, que vai te ajudar a se diferenciar do concorrente. O que eu vou dizer para esse pai? Depois que eu apresentar tal coisa para ele, por onde eu começo a contar das minhas qualidades? Quando que eu mostro a escola e quando eu estiver mostrando a escola, eu digo o quê? Eu desde já vou dizer uma coisa para vocês. É preciso promover interação. Nós estamos na era da interatividade. Então, qualquer processo comercial que tenha um monólogo, que seja baseado num monólogo, onde alguém só fala e o outro só escuta, não vira venda. Ou pelo menos não vira, até vira, mas não com a quantidade ou com a agilidade e facilidade que deveria virar. Então, senta com quem atende e diz, me explica, como é que você atende o meu aluno? Como é que você atende o meu pai? Vamos entender isso, registra, olha para aquilo, rabisca, planeja o seu atendimento. Tá, se fechou na hora, maravilha. Né? Tem uma coisa que eu vou falar para vocês, que eu falo para todo o meu cliente, dos que vendem parafuso aos que vendem brigadeiro, e não vai ser diferente para vocês. O que vendeu, vendeu. Vai faturar, o contrato está assinado, esse aluno já tem cadeira na aula. Lindo. A nossa preocupação tem que estar no que não comprou. E eu vejo que isso é invertido. Né? As pessoas, eu tive a oportunidade de trabalhar com um grande empresário brasileiro, e ele dizia assim para mim, ele não perguntava para mim quantas vendas eu tinha feito, ele perguntava quantas vendas eu tinha perdido. Aí um dia eu fiquei muito brava, né? Eu trabalho desde muito cedo, então eu tinha acho que 18 anos nessa fase, né? Eu já trabalhava desde os 14 para ele. E aí eu perguntei para ele, falei, mas por que o senhor só me pergunta do que eu perdi? Poxa vida, a gente fica com aquela sensação, né, de e os que eu vendi? O senhor não quer saber dos que eu vendi? E ele falou uma coisa que é uma lição que hoje, aos 43 anos, eu não esqueço jamais. Não, você vendeu, já faturou, já ganhei. Estou preocupada em quantos você perdeu. Quantos atendimentos você fez para fazer uma venda? Por que você não vendeu? Porque, assim, para levar o aluno para uma mesa, para levar o pai para uma mesa de apresentação, você gastou com fachada, você gastou com outdoor, você investiu em estrutura. Gente, vender é caro, vender custa. E aí, se você investe tudo isso para vender, mas não se preocupa com quem não comprou, concorda comigo? Faz sentido aí para vocês que a conta não fecha? Não. Quem não comprou? Eu vou ligar para eles. Eu quero saber por que não comprou. Ai, Jane, mas isso não é uma coisa muito invasiva? Lógico que não. Raciocina comigo. Ele foi na tua escola. Ele deu o cadastro dele para você. Ele deu o telefone dele para você. Ele deu o e-mail dele para você. E não comprou. Faz um relacionamento. Tudo bem, eu sou fulano, eu sou a Rosana, dona da, não sei se é dona, mas sócia da Kinderspiel, né? Você esteve aqui, você conversou com a Renata, se eu não me engano, na Kinderspiel. Você conversou com a Renata, né? Acho que foi a Renata que me atendeu. E aí? Por que você não fez a matrícula? Vou dizer que a Kinderspiel, a Renata fez isso, tá? A Renata mandou mensagem para mim, a Renata me perguntou por que eu não fui para lá, o que aconteceu, né? E eu só não fui porque eu achei que eu ia para Blumenau, viu, Renata? Porque foi uma das escolas que eu gostei, né? Ia para Blumenau, aí a coisa complicou. Mas ainda dá tempo, pode voltar. Mas dá tempo ainda. vamos conversar. Mas precisa ter isso. Né? Precisa realmente conversar. Porque assim, ó, eu não fiz a minha matrícula na Kinderspiel, mas eu já falei da Kinderspiel para 2 pessoas. Para 2 pessoas. Então, assim, e por quê? Porque realmente houve uma organização para me atender. Estavam esperando, né?
Essa é a que eu achei que foi o melhor atendimento. Embora eu ache, sim, que eu sou muito responsável pelo que eu falo, tem muita coisa que pode melhorar. Tem muita coisa que pode melhorar. Jane, mas melhora o quê? O que a gente faz? Começa ouvindo as pessoas que vocês atendem. As que fizeram matrícula e as que não fizeram matrícula. Conversem com elas. Conversem com elas. E aí, a gente vai entrar agora na questão atendimento de excelência. Primeira coisa, gente, que eu vou falar para vocês, vou me dar o luxo aqui de falar isso para vocês. Depois, se o pessoal não gostar, Rafa, você me dá um feedback, mas enfim. Acaba com essa como que é a palavra? Vamos ver se minha comunicação aqui vai alcançar o que eu quero. Esse ar de superioridade que a escola sempre põe no atendimento de um pai novo. Para com isso. As coisas mudaram. É tudo cliente. Todo cliente tem opção. E o cliente é cada vez mais informado. O dinheiro dele é caro. Ele quer colocar o dinheiro dele onde ele se sente valorizado. E não adianta você fazer tudo com a desculpa de que você está valorizando, na hora de receber, de fazer um atendimento, já do telefone. É um tom de superioridade. Eu vou dizer uma coisa para vocês com todo respeito. E eu vou dizer, só vou dizer isso agora, colocando a minha imagem, a minha credibilidade, talvez até em xeque aí, porque eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos clientes. E boa parte dos meus clientes são mulheres e são mães. E eu sou muito íntima dos meus clientes, sabe? Eu tenho a sorte de ter uma relação com as minhas clientes, assim, fora do comum. São empresárias, são mães, a gente conversa sobre muitas coisas. O meu trabalho é desenvolver pessoas, então eu converso muito sobre a vida delas com elas. E sabe que é quase unânime essa opinião que eu vou dizer aqui para vocês. A gente tem birra de coordenador pedagógico de escola infantil. Birra! Faz uma pesquisa com as mães de vocês aí. Me perdoe as coordenadoras pedagógicas, porque elas são pessoas fantásticas, elas têm uma responsabilidade gigantesca na escola. E eu consigo compreender, sim, o tamanho da responsabilidade. Mas a comunicação precisa ser ajustada. E uma das coisas que precisa ajustar... Olha, eu vou tirar o sossego de vocês aqui pra frente. Vocês vão ficar tudo apavorados com isso. Mas vai olhar e depois me diz se eu não tenho razão. Conversa com os pais e depois me diz se eu não tenho razão. O tom de superioridade. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Jane, mas em que sentido? Em todos os sentidos. É o jeito de olhar, é o jeito de falar, é o jeito de cobrar as coisas da gente. A gente fala, preciso conversar com o coordenador. Uma coisa é ter organização. Eu aprendi uma coisa na faculdade que eu achei o máximo, como uma professora de comunicação, e ela falava assim, não é o que você fala, mas é como você fala. Eu não acho que a coordenadora pedagógica tem que ser escrava dos pais, até porque mãe de criança pequena, valha-me Deus, né? Eu conheço o outro lado também. Tem que ter uma paciência que não é pouca. Mas é preciso equilibrar. E não pode esquecer que existe uma relação empresa-cliente. Eu amo o meu trabalho e eu presto serviços. Eu amo os meus clientes, mas eu vou dizer para vocês, tem hora que tem uns deles que eu tenho vontade de dar uma torcidinha, sabe? Só de leve. E isso é assim em toda prestação de serviço, porque para você prestar um serviço, você depende da participação da pessoa. Se ela fizer a matrícula na tua escola, ela tem que levar o filho. Ela tem que respeitar o horário da criança entrar. Ela tem que entender que a regrinha do lanche é XYZ, porque senão gera transtorno, gera tumulto e é ruim para a criança também. Então, ou seja, você depende da participação dessa mãe, ou desse pai, ou dessa avó, para que você possa prestar um melhor serviço. Então, quer uma dica? E aí, se vocês quiserem falar um atendimento de excelência em escola, essa é a dica de ouro que eu vou dar. Traz para perto e não para longe. Cuidado com a muralha de regras e com a forma como vocês apresentam essa muralha de regras para esses familiares. Jane, mas tem que ter regra, escola é disciplina. Ixalá, amo.
Nossa, só eu sei o tanto que eu sou grata. E ao mesmo tempo que a gente fala aqui entre a gente, que a gente tem birra das coordenadoras pedagógicas, né? No mesmo tom a gente diz assim, gente, mas escola é a melhor coisa do mundo. É, porque a criança tem rotina, a criança tem disciplina, a criança tem... Eu não me arrependo, mas nem por um segundo da minha filha ter ido para a escola com 10 meses. Recomendo a todas as mães, mesmo que ela fique em casa, que se ela tiver possibilidade, ela faça isso, porque a criança tem um outro desenvolvimento. É mérito de vocês, é mérito da forma como vocês organizam a educação na escola de vocês. Mas não é o que se diz, é como se diz. Como é que eu estou apresentando essa organização para esses pais? Porque tem que encantar. E no serviço, a gente casa com o cliente. E como um casamento, a gente tem que conquistar ele sempre. De tempos em tempos, a gente tem que reconquistar. Não ache também que só porque já matriculou, já está ganho, está tudo certo. Eu tenho certeza que a escola da minha filha, a última coisa que eles imaginaram é que eu não estaria mais na escola esse ano. Porque sim, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou uma mãe participativa, eu estou em tudo, eu converso, todas as reuniões, eu falo, participo, gosto de ser cobrada, cobro, né? Então, assim, quando eu falei, vou sair da escola, eu tenho certeza que foi uma surpresa para todo mundo. E eu saí de uma escola excelente, que também tinha falhas de atendimento. Falhas que não são falhas de processo, são falhas de atendimento, de comunicação com o cliente. É essa falha de olhar e falar assim, não é um aluno, é um cliente. A gente se esforça pacas para pagar a escola. Ó. E vocês se esforçam pacas também para ter esse aluno, para não ter inadimplência, para convencer esse pai. A gente, muitas vezes, gente, classe média, média baixa. Essa é a realidade, né? Eu não conheço as outras escolas, né? Eu digo, Dito Catu, não conheço, né? A Kinderspiel eu conheci, a escola do... Miró já ouvi falar, mas nunca fui lá, né? O do Paulo César também não sei exatamente qual é a escola, mas eu imagino que vocês têm um público muito parecido. Eu imagino. E é um público que, assim, muitas vezes tem que deixar de pagar alguma coisa para priorizar a escola. Ou não tem? Se você conversar com os pais, isso aí vai ser com certeza. Abdiquei de comprar ou eu fiz uma... Né, deixei de pagar uma conta porque tinha que priorizar a escola. E aí, tem que conquistar essa priorização. Né? Então, eu vendo, o aluno, o cliente de serviço, eu não vendo uma vez só para ele. Eu vendo, revendo, e de novo, e de novo. Agora, cuidado para não querer fazer um trabalho só na época da matrícula, tá? Porque não vai pegar bem. Então, eu tenho que ter uma estruturação de atendimento dentro de um ciclo que realmente seja encantador, fidelizador. Jane, o que eu tiro dessa sua palestra? Eu acho que, assim, um incentivo para que vocês pensem no comercial da empresa de vocês. Tira de lado um pouquinho que é uma escola, tira toda essa coisa mais poética, mais filosófica de ser um empreendedor da educação e olha para a escola como uma empresa. E sendo empresa, olha para o comercial dessa escola, dessa empresa, e seja honesto com você mesmo, ele é ou não é produtivo? E aí, departamento comercial, ele é composto por algumas coisas. Prospecção, toda empresa com consciência comercial prospecta. Atendimento, convencimento e negociação. Isso vai levar a fechamento. Essa é a estrutura básica de um departamento comercial. Eu tenho que prospectar. E aí, como é que prospecta? De todas as formas possíveis e imagináveis. Rede social,
rádio, TV, outdoor, eu não sei quais são as suas possibilidades de investimento para promover a sua escola. Agora, tem que fazer prospecção ativa também. Recuperar crianças que saíram, recuperar atendimentos que não se tornaram venda imediata, pedir indicação para os pais, fazer campanhas internas de indicação. Tem que prospectar. Tem que pensar no comercial como um comercial que ele é. Então, eu acho que a grande sei lá, contribuição que eu quis dar em tão pouco tempo, e fico aqui à disposição de vocês, a Rafa tem todos os meus contatos, volto quantas vezes forem necessárias. Jane, posso conversar com você? Abre uma call comigo individual. Gente, eu sou muito parceira da CIRP, mais do que o que vocês imaginam. A gente está muitos anos juntos. E, assim, todos os meus alunos ou todas as pessoas que estiveram num evento comigo têm acesso direto. Porque se eu tenho uma missão, um propósito, é ajudar as empresas a se profissionalizarem comercialmente. Tratar o comercial como algo mais organizado. Sabe, a mesma preocupação que você tem com o financeiro, você precisa ter com o comercial. Fala comigo, Dito Catu. Abre o som, fala comigo, Dito. Tá fechado o microfone. Ativa o seu microfone. Aí. O Dito Catu, mas Dito Caturelli sou eu, da Mectoca. Talvez a Mectoca você consiga. Mas com certeza. Então, me perco naquela Mectoca. 44 anos de Mectoca para o restante. Eu fui professor por mais de 2 décadas e a Mectoca visita todas as escolas de Ribeirão. Está aí a Rosana de quase 30 anos que a gente está em contato e as outras. Mas aquilo que você disse logo no começo, o atendimento em 70%, parece que eles têm medo de atender quem quer que seja. Então, tem escolas que eu chego, mesmo não sendo cliente minha na lista, vem almoçar, estou servindo almoço, aquela alegria de você estar presente. Mas grande parte é o que eu digo. Já cheguei até a falar para a atendente, essa escola deve ter problema. Você chega lá, a diretora está em reunião, o coordenador está em reunião. Significa que está com problema. Para não poder falar, espera um minutinho e vai. Então, é muito assim, é um trabalho que, como eu disse, eu faço há 40 e tantos anos, realizo encontros, já tivemos aí 160 professores, escolas, mas todo ano é feito, esses 2 últimos não, né, em função da pandemia. Mas é muito difícil chegar na escola e ter essa recepção. Independente do que quer que seja, eu poderia estar lá para levar meus netos para a escola. Exato. Isso. E fora a representatividade que eu tenho, nesse tempo todo, estando nisso, a turma chega e tal escola, o que você acha? Muitas vezes eu sou obrigado, passa longe. Não, onde você quer colocar. Eu moro em bairro tal. Tem essa que vai te atender bem. Agora, tem aquela que, infelizmente, você é obrigado a dar um posicionamento para o teu amigo, o seu relacionamento. Então, é muito importante você colocar isso para a turma. Infelizmente, a CI, já em outras ocasiões, tentou reunir mais pessoas. Quando o Félix estava no PROCON, ele também tentou juntar a turma. A Ana, que está no PROCON, já conversamos, ela quer fazer também um evento que, de fato, traga as escolas, não só para esse problema de atendimento de aluno, mas outros problemas que, de fato, podem acontecer dentro do setor. Então, parabéns pelo posicionamento e conte com a gente. A gente está sempre aí atendendo vocês e estando aí tentando sobreviver também. Eu tenho um perfil, eu continuei visitando as escolas desde a pandemia, gente ligando, dá muitas vezes até desespero. Teve escolas que, com 100 alunos, perdeu 80. Está lá tentando sobreviver e vai conseguir. Quer dizer, vocês são testemunha disso, porque, de fato, é o que vai estar ocorrendo. Mas eu creio que a coisa muda, principalmente dando atenção aos pais mesmo. O que você disse de fechamento, sim. Agora, é muito importante, como a gente mexe com vendas, os seus 4 pontos finais lá de preparação, venda, tal, muitas vezes fica muito difícil o feedback, mas as escolas teriam
essa condição de dar o feedback. Chegou aqui o fulano, mora em tal bairro, tal, ó, nós estamos aqui nessa situação, e isso pode ocorrer e melhorar o posicionamento. Principalmente vocês visitando empresas, fazendo convênio com empresas. Eu tenho convênio com muitas empresas no sentido de material. E vocês também poderiam buscar esse tipo de parceria. Que tenha perto que possa. Eu vi a dificuldade de uma das funcionárias minhas em arrumar um lugar para o menino. O menino está com 5 anos aí. Foi uma via total, porque teria que ver perto de onde mora a mãe, perto de onde ela mora, perto do serviço. Então, teve uma série de escolas, muitas não deram nem satisfação. Então, fica aí um testemunho para vocês. Infelizmente, como diz, pouca gente. Estamos à disposição. Olha, Dito, muito obrigada, e eu quero compartilhar uma coisa com você, né? Eu não nasci em Ribeirão, eu sou do Mato Grosso do Sul, sou de bem longe, mas eu estou aqui desde muito pequena, e uma das maiores felicidades da minha vida era quando eu ia buscar o material na Mectoca com a minha mãe, né, início de ano. Olha, você não tem ideia da memória emocional positiva que eu tenho com a Mectoca, né? Então, é realmente uma empresa que tem história, que fez parte do meu desenvolvimento, né? Porque era um status entre as crianças. Eu era de escola estadual, mas era um status a gente ter o material da Mectoca, vinha o selinho da Mectoca para a gente pôr o nome nos cadernos. Então, poxa, que história bonita, que fez muito parte da minha, viu? Queria que você soubesse, porque eu acho que essas coisas motivam muito a gente. Muito obrigada. Pode contar comigo, com a Mectoca, em todos os setores. Bacana. Na CI, eu faço parte da Distrital, e faço parte do Conselho. E faço parte do Sincovarp também. Opa! Tá correndo para tudo quanto é lado. Tudo quanto é coisa que dá trabalho, eu me fico. Tá certo. Conte comigo também. Então, tá. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Eu sei que a gente está... Rosana, Amanda, Paulo. Rosana, Luiz, Renata, Dito, obrigada. Querem dizer mais alguma coisa? Só quero a Giane, que eu quero as dicas, tá? Estou aqui esperando todas as dicas. Show. Porque você conheceu o colégio, então fica mais fácil. Eu vou começar por você. Opa, pode falar comigo, tá? Se vocês não acharem... A Renata tem os meus contatos lá, mas se vocês não acharem, a Rafa tem, tá? Fala comigo, sim, não é da boca para fora isso aqui não, tá? Eu faço questão mesmo de participar. Me sigam nas redes sociais, tá lá, Giane Pimentel Oficial. A gente, aliás, vai fazer uma sequência de lives agora, gratuitas, toda terça-feira, sobre engajamento de funcionário, sobre insatisfação com o funcionário, porque, gente, só tem um jeito da gente ultrapassar essa loucura que nós estamos vivendo. Nos unirmos mesmo, né? Formarmos empresas fortes, todos seguindo para o mesmo caminho, para o mesmo objetivo. Mais do que nunca, isso tem que sair do blá, blá, blá e se tornar rotina nas empresas. Então, me sigam lá, contem comigo, falem comigo via CIRP, via rede social. Eu realmente estou aqui à disposição de vocês. Senão eu nem teria vindo para essa palestra hoje, tá? Podem ter certeza disso. Luiz, quer falar alguma coisa? Está conseguindo falar ou quer escrever? Eu leio aqui para o pessoal. A Ali disse que quer agradecer pela palestra. Obrigada, Giane. CIRP, imagina, muito obrigada. Gente, antes da gente... Deixa eu só, antes de encerrar, o Rafa, deixa eu só fazer uma colocação. Dito, eu sou a Amanda aqui da Associação Comercial, trabalho junto com a Rafaela e com o Paulo, que também está aqui na reunião. Eu quero fazer um convite para você, Luiz, da Miró, fazer parte do nosso núcleo setorial de escolas particulares, que é o núcleo que a Rosana hoje faz parte, junto com a Renata. O Dito também participou de algumas reuniões, participa de algumas atividades do nosso núcleo. Então, eu quero fazer um convite para que outras escolas possam agregar o nosso núcleo setorial de escolas particulares, porque a intenção da CI é justamente ajudar na capacitação, na gestão das escolas particulares, né? E a Giane é uma grande parceira de todo esse processo aqui conosco. Ela ministra várias palestras, cursos do nosso Departamento de Educação Empresarial.
Então, a associação comercial está preocupada justamente nesse momento tão difícil, capacitar vocês, empresários, para que saia realmente desse sufoco, que vocês tenham mais ferramentas para que vocês possam, como a Jane falou, vender mais, ter um atendimento de excelência, conseguir mais alunos e fidelizar, que além de tudo isso é fidelizar o cliente, né? Então eu quero deixar à disposição a associação comercial, viu, Luiz, para que você conheça o nosso grupo setorial de escolas particulares. As nossas reuniões são quinzenais, às terças-feiras, às 9 horas da manhã, e depois a gente te passa a data certinho da próxima reunião e o horário, tá? Então, eu quero fazer esse convite também para você, e fica gravado essa nossa palestra no YouTube da ACIRP. Depois a gente vai mandar o link para vocês disseminem para outras escolas particulares, para que vocês possam aí nos ajudar a captar novas empresas para o nosso núcleo. Tá bom? Então, quero agradecer a vocês que estiveram presentes. Giane, mais uma vez, muito obrigada de coração aí pela sua parceria. Está sempre disponível aí e nos atender. Obrigada, viu? Agora eu passo a palavra para a Rafa. Obrigada, viu, Rafa? Amanda. Pois não, Dito, pode falar. Coloco à disposição de vocês todo o cadastro. Eu tenho mais de 200 escolas cadastradas, e é o que tem em Ribeirão e próximo de Ribeirão. Então, a gente faz o trabalho direto com elas e tal. Você pode me convidar para as reuniões de terça-feira, estarei presente e vou também enviar esse link ou uma mensagem, tanto sua como da Jane, como do restante, para a gente passar para todas as escolas para a montagem desse grupo. Montagem não, para, vamos dizer assim, consolidação do grupo. Importante. Perfeito. Maravilhoso, Dito, é isso que a gente precisa, é realmente entrar nesses canais. A gente tem algumas escolas que são associadas da CIRP, mas é um universo muito pequeno, então a gente conta com as parcerias, que a Rosana conhece algumas escolas, outros profissionais conhecem escolas, então a gente tem um trabalhinho de formiguinha, mas a gente vai te passar todas as informações da próxima reunião, material, aí você nos ajuda a divulgar. Obrigada de coração aí por nos auxiliar, que é o nosso papel aí também de ajudar todas essas empresas. Obrigada, viu, Dito? As escolas menores, elas têm que se unir para não lutar, tirar aluno das grandes, mas o marketing pesado delas, da qual a pequena dificilmente vai poder empregar tanto. Então, tem que, de fato, estar no núcleo bem coerente, bem consciente, para, de fato, poder fazer frente a essas outras. Você só vê chegando grupos de fora e com todo o marketing pesado em cima. Isso mesmo. Obrigada, viu, Dito? Nada, Zé. Gente, muito obrigada. Gê, obrigada pela sua disponibilidade em realizar essa live, pela parceria de sempre com a CIRP. Obrigada a todos que estiveram presentes nessa reunião, nessa palestra, né? Foi um prazer recebê-los. Como a Amanda disse, nós vamos estar enviando os links para vocês, tá? Das próximas reuniões, para o Dito, para o Luiz, para a Rosana, né? No grupo que nós temos. Muito obrigada. E como a Amanda disse também, vai estar disponível no YouTube da CIRP, para vocês estarem repassando aí, divulgando, ou caso queiram assistir essa palestra novamente. Tá bom? Então, muito obrigada. E uma boa semana a todos, restinho de semana aí, e do que precisar, o nosso departamento, a CIRP, está sempre à disposição para ajudá-los. Certo? Obrigada, gente. Tchau, boa gente. Tarde. Beijo para vocês. Tchau. Tchau.